Existem pessoas que simplesmente não prestam. Pessoas que têm uma má índole. Comportamentos e atitudes que causam certo sofrimento nas outras pessoas. Porém, essas pessoas que têm essa má índole, elas fazem isso porque querem. Elas fazem isso conscientemente e podem até mesmo sentir um certo prazer nesse sofrimento que causam nas outras pessoas. Quando essas pessoas que têm essa certa má índole, elas percebem que tem um certo sintoma, um certo transtorno, ou até mesmo uma condição física, uma doença, elas podem usar isso como sendo uma desculpa para aquele comportamento, para aquela atitude que elas têm que causam um sofrimento, que causam um certo dano nas outras pessoas. Mas esse transtorno, esse sintoma, essa doença, ela pode não ter nada a ver com aquele comportamento ou com aquela atitude daquela pessoa. E assim, você que está assistindo esse vídeo e que está sofrendo por causa de algo que uma pessoa fez ou falou com você e essa pessoa usou como uma desculpa que ela tem um determinado transtorno ou uma determinada doença, cabe a você parar e refletir, analisar a situação. Isso que essa pessoa fez ou falou comigo, que me fez sofrer, que me fez mal, isso é realmente por causa desse transtorno e dessa doença ou não? Porque se não for, existe aí uma possibilidade de que essa pessoa fez isso porque ela quis. Mas também tem outra possibilidade, da pessoa ter errado, né? Essa pessoa não tem uma má índole, mas acabou fazendo isso aí. E errar é humano, todos nós erramos. Porém, essa pessoa que não tem uma má índole, ela errou, ela teve esse comportamento, essa atitude que te causou um sofrimento, porém ela não foi sincera. Ela usou como sendo desculpa esse transtorno ou essa doença que ela tem. E assim, se você verificar que esse transtorno ou essa doença que ela tem realmente é o causador desse comportamento e dessa atitude que ela tem, e isso não é causado por uma má índole, você vai verificar que existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que tem consciência que tem um transtorno, que tem uma doença e que esse transtorno ou doença influencia nesse comportamento ou nessa atitude que causa um sofrimento para os outros. E, nesse primeiro caso, a pessoa, por causa disso, ela busca um tratamento, justamente para tratar aquele transtorno, aquela doença, ou então para estar controlando e reduzindo ela. E tem um segundo caso, onde a pessoa tem consciência de que possui uma doença, tem consciência que possui um transtorno e que essa doença ou transtorno influencia comportamentos e atitudes que causam sofrimento para os outros. Mas essa pessoa, ela sabe que existe tratamento, mas não busca um tratamento. Independente dos dois casos, você não precisa se permitir aceitar essas atitudes e comportamentos que causam sofrimento para você só porque essa pessoa tem essa condição, tem essa doença ou esse transtorno. Se lembra daquele vídeo onde eu falei sobre você ser a sua principal prioridade? Sobre você ser o seu principal projeto de vida? Sobre você ser o protagonista da sua vida? Então, tendo consciência disso, e você tendo consciência que é o protagonista da sua vida, a principal responsabilidade e prioridade da sua vida, e você se coloca nessa posição de aceitar esse sofrimento causado pelo outro, pelo motivo que o outro tem um transtorno, tem algum tipo de doença, a responsabilidade por esse sofrimento em si nem é todo do outro. É em partes seu, porque você se permite estar nessa posição e não se posicionar. Levando em consideração que se posicionar em relação a isso não quer dizer que você está sendo desrespeitoso ou que você não está tendo empatia com aquela condição daquela pessoa. Pois quando você se posicionar em relação a isso que essa pessoa causa em você, você vai ser respeitoso com ele ou com ela
No caso, você vai conversar com essa pessoa. Você não vai gritar, você não vai fazer um escândalo, você não vai xingar essa pessoa. Você vai conversar com ela de forma adulta e madura. E em relação à empatia, você vai ter empatia por essa pessoa, pois você tem consciência de que essas atitudes e esses comportamentos que ela tem e que causam esse sofrimento em você, elas são influenciadas por causa dessa doença ou desse transtorno que essa pessoa tem. O que você vai estar fazendo ali é colocando limites que são necessários. E nesse posicionamento, você vai estar informando a essa pessoa que aquele comportamento que ela tem te causa sofrimento, que aquilo ali te prejudica e que você não vai mais estar aceitando aquilo ali. E com isso você pode auxiliar a pessoa a desenvolver novos comportamentos, comportamentos mais funcionais, que não vão te causar sofrimento e não vão causar sofrimento para outra pessoa. Porque às vezes esses comportamentos disfuncionais que ela tem, quando ela percebe que causa um sofrimento nos outros, isso pode fazer com que ela se sinta mal. E você pode até mesmo, se for o caso, encaminhar, indicar essa pessoa para um tratamento. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para estar recebendo as notificações dos nossos próximos conteúdos aqui divulgados. Até a próxima e lembre-se, não importa qual seja o seu objetivo ou qual seja a sua meta, saiba que você pode, você é capaz.